também a pessoa que acredita somente nessa vida e se apega somente nessa vida é uma pessoa muito pobre de espírito. Eu particularmente acredito num Deus maravilhoso, um Deus pleno, que quer uma vida em abundância para todos, para uma vida eterna, não para uma vida pequena e passageira como essa. Acreditamos em novos céus e novas terras que hão de vir, né? Pedro afirma isso em sua carta. Um novo jeito de viver, né? Uma nova forma de viver. Acho que isso é importante a gente estar sempre presente. Como se dará? Nós vamos ver um pouco à frente. Mas independente de como será, o importante é saber que isso acontecerá para quem acredita, para quem espera, para quem confia no Senhor. Eu acho que a morte é a melhor coisa que existe nessa vida. Embora seja um momento de sofrimento, é um momento de dor, é um momento às vezes de desespero, né? Um momento que a pessoa nem sabe o que está acontecendo direito, né? Fica ali perdida às vezes até no momento. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, né, que perdeu ali um ente querido, ela está afastada, ela nem sabe o que fala, que é normal. Mas ao mesmo tempo a morte é o nivelamento de todo ser humano. É com a morte que todos nós nos tornamos iguais, nem mais nem menos, nem pior nem melhor. Ali é todos iguais. Eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho que um dia vai chegar. É uma certeza absoluta que nós temos. Desde quando nós nascemos, a gente já sabe que a gente vai morrer um dia. Mas tem pessoas que são tão autossuficientes, que imaginam que são Deus, né? Que acham que nunca vão morrer, e aí, né, fica aí iludida com essa vida tão passageira. Então vamos refletir um pouco mais. Um dia ela chega. Quantas pessoas a gente vê por aí que mete a boca em Deus, critica Deus de tudo quanto é maneira. Por que Deus fez isso? Porque Deus tirou aquela pessoa? Porque Deus deixou acontecer, né? Mas graças a Deus que morreu de alguma forma, gente. Imagina aí quantos trilhões de pessoas teriam nesse mundo. Que caos que seria esse mundo se não morresse, se ficasse para a semente. Às vezes a gente não concorda, né, com uma doença, às vezes a gente não concorda com um acidente, às vezes a gente não concorda com algum acontecimento drástico. Mas que a morte é necessária, para todo ser humano. E sabe quem não aceita a morte? Sabe quem fica criticando Deus? E metendo a boca em Deus, e sendo descrente, e deixando Deus de lado? Quem é apegado nessa vida. Essa é a verdade. Quem é apegado ao ter, quem é apegado às coisas, quem é apegado aos sentimentos, quem é apegado às pessoas, não quer nem saber falar de morte. Porque, gente, é a coisa mais comum que tem. E como se revoltar com isso? Por que se revoltar? Não que a gente não tenha que sofrer, não que a gente não vai sentir saudade, não que a gente não vai sentir a presença, a falta do outro. Vai sentir, que isso é humano, mas não viver em função disso. Muito diferente. Muito diferente. Então, o que é a morte? Veículo que conduz para a verdadeira vida. Se todo mundo tivesse essa certeza. Todo mundo tivesse essa certeza. Feliz daquele que não para na morte, mas tem um sentido que vai além. Quem para na morte, primeiro que não pode ser considerado cristão, né? Não pode. Porque o cristão não fica na morte, o cristão não fica na cruz, o cristão vai além. Ele é ressurreição, é vida, né? Porque quando dos insensatos, dos incrédulos, das pessoas de coração frio, que não tem fé nenhuma, parece ter morrido. Ai, coitado, né? Esse foi mesmo. Gente, essa passagem nos diz muito, né? Nos diz muito, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. É esse Deus que nós confiamos e que não nos deixa desamparados. Quem não acredita nessa misericórdia de Deus, quem não acredita nessa onipotência de Deus, pode acreditar em outras coisas, mas se não acredita nessa paz, como que pode ir para frente na fé? Não é? Eu, pelo menos, acredito num Deus muito mais, né? Um Deus que não me deixa nas mãos, Deus que não me deixa à mercê, não me deixa perdido pela vida, mas um Deus que me acolhe, um Deus que me protege, um Deus que me ama, né? Pelo menos esse é o Deus que Jesus nos ensinou. A vida terrena é
preparação para a do céu. Nela estamos como criancinhas no seio materno. Nossa vida na Terra é um período de formação, de luta, de primeiras opções. É bonita essa imagem de que nós nesse mundo somos uma criança, indo para a adolescência e depois chegando na maturidade no céu, junto de Deus. Nós começamos a engatinhar até uns 20, 30 anos, começamos a andar uns 40, 50 anos, nos tornamos adolescentes aos 60, 70 anos, e depois vamos nos tornar maduros, adultos em Deus na eternidade. Então, além, a vida eterna começa desde a nossa concepção. O purgatório, então, não é Deus que julga o homem na morte. Na morte, o próprio homem se julga diante de Deus. Essa é a grande diferença que a maioria do ser humano não entende. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso, né? Que Deus é punitivo, que Deus se vinga, né? Que Deus é injusto, que Deus não sei o quê. Não, pelo contrário, Deus é misericórdia, Deus é amor, Ele é justiça, Ele é tudo de bom. Agora, Ele vai fazer algum mal contra o ser humano, contra aqueles que Ele criou? De jeito nenhum. Quem vai se autoconhecer? Porque na presença de Deus todos nós teremos um autoconhecimento. Saberei exatamente o que eu sou. E aí diante de Deus, eu como homem, como ser humano, me julgarei diante dele. Diante da sua onipotência, diante da sua justiça, diante daquilo que Ele é. Me ensinou e esperava de mim, agora eu me julgo. Aí eu mesmo, eu não fiz isso, deixei de fazer aquilo, não fiz porque não quis, por preguiça, porque eu sei o que, não fiz porque o outro me ensinou, e aí, enfim, é eu que vou me julgar. Isso é muito sério, para a gente não jogar a culpa nas costas de Deus, e às vezes a gente tirar, né, a culpa das nossas costas. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amar. Então a gente acredita que o purgatório seria essa chance de Deus, ou seja, o homem chega incompleto, inacabado, imperfeito, por isso de poder chegar ao nível pleno, né? Aquela vontade que Deus pede para nós, aquilo que Ele espera de nós, como é sonho de Deus para todos os seus filhos. Formado, nossa vida que passa, a igreja se baseia nisso, no purgatório para ser melhorada, completada, né, e atingir o nível que Deus sonha para nós. Muito mais do que essa solidão, espera de um lugar sombrio ou horripilante. Pelo contrário, do que se pensa e comenta, o purgatório é a antessala do céu. Então, não é lugar de sofrimento, é estado de vida, em que Deus oferece a oportunidade de melhoria, de perfeição, de chegar à capacidade do amor para o encontro com o amor na morte. Depois do purgatório, vamos para o inferno, gente. Vamos para o inferno literalmente, para que a gente possa refletir um pouco disso. A gente terminamos o inferno, o purgatório. O catecismo da Igreja Católica relata no número 1033, foi assim, que diz: quem morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, pela própria opção livre, liberdade, não é imposto por Deus. E é este estado de autoexclusão, a própria pessoa se autoexclui, não é Deus que exclui ninguém, não é Deus que manda ninguém para o inferno, é a própria pessoa. Essa autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados do céu, que se designa como a palavra inferno. Aqui dá para entender tudo que é inferno. A gente às vezes achar assim, que Deus manda para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus quer o nosso bem. Ele quer tudo nosso perto dele. Oferece salvação para todo mundo. Morreu por todos. Quem se auto-exclui por opção livre? O ser humano. Nossas buscas, nossas escolhas. É nosso. Ele é misericordioso. Ele quer o nosso bem.
Agora, quem não se arrepende de um pecado mortal, dentro dos pecados mortais, qual que a igreja coloca? Matar, né? Suicídio. Hoje suicídio já nem tanto, né? Mas homicídio, aborto está dentro disso, roubo, morte, né? do outro, destruição da natureza, destruição do outro. Tem tantas coisas aí que é tão... Mas enfim, se a pessoa não se arrepende disso, quem está fazendo mal para si? Quem está buscando isso? A pessoa. Então, ó, Deus não manda ninguém no inferno, a própria pessoa é que opta. Na Bíblia encontram-se algumas passagens que falam do fogo eterno. Não fala necessariamente de inferno, a gente sempre vai encontrar como fogo eterno, fogo abrasador, né? Fogo destruidor ou regenerador. Inferno então não é lugar, mas sim estado de vida. Na eternidade é estado de vida, ou seja, eu me realizando em Deus na eternidade no céu. Eu longe de Deus, por opção própria, que é maior inferno do que estar longe de Deus. Esse é o maior inferno, não tem outro. Estado de vida em que se vive pelo resto da eternidade. Viver sem a graça de Deus, optar pela não companhia divina, isso seria o verdadeiro inferno. Não estar ao lado de Deus, viver eternamente a não vida e sim a morte. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Peçamos que Ele nos ensine a buscá-lo acima de tudo, de todos, a viver uma vida cada vez mais voltada para Ele, segundo a Sua palavra, para um dia feliz, realizados, podermos completar aí a nossa caminhada, a nossa carreira, e diante de Deus, contemplar a Sua face, chegar a esse fim absoluto que todo ser humano almeja de uma forma ou de outra.